Você é o espelho de alguém. Pois é. Eu escutei essa frase, né? Uns 2 dias atrás. E, cara, isso é muito real. Você não entende como isso é muito real. Eu não sei se você sabe, mas tem pessoas que te admiram. Tem pessoas que te observam há muito, muito, muito tempo e você nem percebe. E você nunca vai saber. E eu digo isso pra você porque tem muitas pessoas que olham pra você com admiração e observam cada detalhe. Você sabia que talvez você é a inspiração de alguém todos os dias? Você sabia que você às vezes pode ser inspiração de algum jeito para alguma pessoa e a algum lugar? Pois é. Então, um detalhe que a gente tem que entender e é muito importante é sobre isso. O que a gente tem passado para as pessoas? O que eu tenho feito? Será que tem tido peso na vida de alguém? Pois é, porque a gente literalmente é observado todos os dias pela nossa família, pelos amigos do trabalho, pelas pessoas ao redor, pela vizinhança. E uma coisa eu queria deixar bem claro aqui, que tudo que a gente faz, a gente pode estar inspirando as pessoas tanto para o bem e tanto para o mal. E você não precisa ser uma pessoa influente, você não precisa estar na internet para ser assim. Talvez você é um anônimo, você não queira aparecer, mas o seu jeito talvez inspire as pessoas. Só que a pergunta que fica é, será que as pessoas quando olham para você, elas se inspiram e querem evoluir, querem crescer, ou será que elas se, sabe, se diminuem olhando para você? Porque eu entendi isso porque aconteceu uma situação com o meu primo pequeno. E eu lembro que eu brincava muito falando gíria, entendeu? E eu ficava falando gíria, falando gíria, falando gíria, falando gíria toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, na brincadeira. E ele começou literalmente a falar gíria também. Ele começou a se inspirar em mim. Só que eu tava inspirando ele pro caminho errado, sabe? Mesmo numa brincadeira, mas eu tava inspirando ele pra falar coisas que não fariam sentido, que não traria bem pra ele. E isso me fez uma reflexão muito interessante que eu influencio pessoas às vezes mesmo sem querer influenciar. E isso também me fez uma reflexão muito interessante que eu sou o espelho de alguém. Então por isso que hoje eu vigio muito as minhas atitudes, eu fico vigiando o que eu falo, fico vigiando o que eu penso e o meu comportamento, porque eu sei que eu tenho peso na vida de algumas pessoas. Então, poxa, eu tento ser o melhor todos os dias porque eu sei que tem pessoas que se inspiram em mim. Tem pessoas que me observam que eu nunca vou saber que estão me observando, mas eu sei que tem gente que me observa e fica só vendo, sabe, detalhes da minha vida, para saber como eu me comporto, como eu falo. E também tem pessoas que se inspiram em mim, se espelham em mim, entende? Então eu fico muito, sabe, atento a esses detalhes porque eu sei que eu inspiro pessoas. Eu sei que eu tenho esse... Muitas pessoas olham para mim como um espelho. Só que a pergunta que fica é, será que quando as pessoas olham para mim, qual o espelho que elas veem? Será que elas conseguem enxergar uma pessoa disciplinada, uma pessoa educada, uma pessoa gentil, ou uma pessoa, sabe, inconsistente, desorganizada, chata com a vida? Então você já pensou que você inspira pessoas? Então, cara, por isso que eu falo pra você, tente ser melhor todos os dias. Tente fazer 1% todos os dias, porque provavelmente tem alguém te observando, o seu comportamento, o seu jeito, e você nem sabe. E talvez você é o motivo dessa pessoa acordar todos os dias. Tem gente que, sabe, nunca fez uma caminhada na vida, mas por ver você caminhar, ela começa a se inspirar e fala, poxa, não, se o fulano faz, eu vou começar também a fazer. Tem gente que nunca gostou de ler livros, mas por ver você lendo um livro, talvez isso desperte isso nela. E a pessoa começa a ler livro. E essa pessoa, quando ela começar a ler livro, a mente dela vai mudar. Então,
essa é a importância de você ter hábitos bons, de você ser um espelho bom para as outras pessoas. Porque hoje eu fico vendo, a gente está na era dos influenciadores. E eu vejo que realmente eles influenciam muito. Muitos jovens hoje estão, sabe, anestesiados com a influência deles. Só que eles não entendem que o poder que eles têm pode muito bem transformar a vida de alguém, mas também pode destruir a vida de alguém. Quantas pessoas hoje estão viciadas nas bets, quantas pessoas estão viciadas em jogos de cassino por causa de um influenciador? Quantas pessoas hoje, sabe, estão fazendo, sabe, besteira por aí porque estão sendo influenciadas por um cara no Instagram que, sabe, tem um poder de influência muito grande, mas não tem feito isso para a coisa certa. Quantos jovens hoje em dia estão, sabe, entre aspas, sendo recrutados por crime, porque muitos músicos fazendo música exaltando o crime. Então, essas pessoas que estão em cima, elas são espelho de alguém. Só que espelho pro lado ruim. Mas agora vamos colocar aqui pra gente. Você é o espelho de alguém no seu trabalho. Sabe? Você é o espelho de alguém na sua escola. Às vezes tem um colega que tá do seu lado, cara, e ele se espelha em você, só que ele nunca vai chegar em você e vai falar assim, cara, você é minha inspiração. Ele nunca vai fazer isso. Mas ele se espelha na maneira que você fala. Ele se espelha na maneira que você compreende as coisas. Ele se espelha na maneira que você se comporta. Então, seja uma influência boa para as pessoas. E em todo lugar que você passar. Seja uma influência que leve as pessoas a crescer e não a diminuir, não a descer para o abismo. Entende? Talvez se você chegar no seu trabalho com a cara de morto, de monstro, não falando com ninguém, sabe? Não tá nem aí para ninguém. Talvez tem pessoas que se inspiram em você e vão fazer a mesma coisa. Entende? Agora, se você mudar, se você, ser uma pessoa mais gentil, ser uma pessoa mais educada, sabe? Agora, quando você é uma pessoa, sabe? Que tudo que dá pra você, você consegue resolver. Tem gente que vai se inspirar e você vai elevar essas pessoas a um outro nível. E no futuro, essa pessoa talvez possa chegar e falar bem assim, cara, muito obrigado. E você vai falar, poxa, mas o que eu fiz? Mas você vai falar, poxa, muito obrigado por você. Eu olhei pra você, pra sua vida e você me inspirou. Entende? Então, esse é o propósito. Esse literalmente é o propósito. Então, tire um sorriso de alguém que você gosta, sabe? Às vezes na sua família você pode ser inspiração. Às vezes tem pessoas na sua família que estão num dia, sabe, triste. Estão num dia, sabe, péssimo, mas você vai lá e faz alguma brincadeira. Faz alguma coisa engraçada. E essa pessoa acaba, saindo da sua casa, saindo da reunião ali de família por causa de você bem, sabe? Por causa da sua presença, ela se espelha em você e fala, eu tenho que ter o que esse cara tem. Eu tenho que me esforçar para ser que nem esse cara. Então, cara, presta atenção. Você tem um potencial muito maior do que você pensa. Você tem um potencial muito maior. Você é espelho de muitas pessoas. Mas a pergunta é, o que você tem influenciado? Para onde você tem levado as pessoas que gostam de você? Para onde você tem influenciado as pessoas que te observam e nunca vão falar para você que você é inspiração, mas o seu comportamento? Será que o seu comportamento ele tem sido um comportamento que inspira as pessoas bem? Será que, por exemplo, o teu irmão, uma pessoa que tem um irmão mais novo, você, cara, que você tem um filho, sabe? O seu filho se inspira em você. Então toda vez que você sai pra beber, enche a cara, volta bêbado em casa, você tá sendo um mau exemplo pro seu filho. Você que tem um irmãozinho mais novo, eu falo de mim, eu tenho um primo, mas você que tem um irmãozinho mais novo, quando ele vê você fumando, bebendo, sabe, desrespeitando sua mãe, você tá sendo uma inspiração pra ele, só que você tá sendo inspiração pro lado ruim. Entende? Então, sua mãe, você que fica aí em casa, sabe, com a bunda pra cima, sem fazer absolutamente nada, não ajuda na sua mãe em nada. Você tá sendo inspiração pra sua mãe, só que pro lado ruim.
Então, pensa bem, cara, no que você tem se inspirado, no espelho que você tem passado para as pessoas. Quem tem se inspirado em você, será que tem visto coisa boa ou coisa ruim?